Salve, salve Universo Tricolor, salve, salve família Sampaio na veia, quarta rodada chegando, Sampaio e Tombense e Sampaio no estádio Almeidão, em Tombos, Minas Gerais. E aí, estádio todo reformado, gramado bom, não vai ter desculpa de gramado, a logística da viagem é complicada, mas fora isso, vamos para cima do Tombense, vamos ver se a gente consegue a nossa primeira vitória na Série C, e vamos torcer, e vamos para a vinheta. Muito bem, Universo Tricolor, de volta aí para a gente conversar a respeito desse Tombense e Sampaio Correia, jogo que é sempre muito complicado lá em Tombo, seja pela logística, seja por conta do campo, que antes tinha um gramado bem complicado, mas agora, como eu falei, está um gramado reformado, né? Então não vai ser problema a questão do gramado. É um estádio interessante, né? Um estádio aí para 8 mil pessoas, a cidade tem 10 mil, né? Rapaz, então se encher a cidade está toda praticamente no estádio, né? Não, porque vem muitos torcedores das cidades vizinhas ali a Tombos, né? O Tombense não se resume ali só à cidade, né? Tem muitos simpatizantes ao redor e aí faz com que tenha essa torcida, esse estádio desse tamanho, né? Tombense que está bem no campeonato, estreou aí, tem 2 vitórias, uma derrota, está com 6 pontos, está em sétimo colocado no campeonato e o Sampaio está querendo a sua primeira vitória, né? Estreou contra a Aparecidense, onde nós jogamos bem, perdemos, aonde teoricamente nós éramos favoritos. Depois jogamos aí contra o Figueirense, jogo com muita chuva, Ninhozinho Santos e aquela confusão, né? Pegamos um gol, o time jogando mal no primeiro tempo, no segundo tempo até que mereceu uma sorte maior do que só o empate, né? E aí estamos nós com um ponto na tabela, um jogo a menos por conta do jogo do Caxias que foi adiado por conta das fortes chuvas que tem caído na região sul, e estamos aí com um pontinho na 14ª posição. Rodada ainda vão ter 3 jogos adiados por conta ainda da questão das chuvas e do mau tempo que está tendo lá na região sul. E aí nós vamos encarar esse Tombense, esse jogo que nós devemos ter aí pelo menos, acredito, né, algumas alterações em relação ao último jogo que nós tivemos com o Fluminense pela Copa do Brasil, né? Vamos ter provavelmente aí a volta do Escuro, né? Vamos ter a volta do Baio, que é artilheiro do time, querendo ou não, gostando ou não, com críticas ou não, né? Ele é o artilheiro do time, então não se sabe por conta que ficou muito tempo aí parado, mais de praticamente um mês, um pouquinho mais. Então, o Baio não se sabe se vai logo como titular ou se vai o Brunão, mas o certo é que ele viajou e deve também fazer o seu retorno aí. Na lateral direita, por conta da Copa do Brasil, que ele não podia jogar contra o Fluminense, deve de repente voltar o Lucas Lopes, né? E o Fabrício, né, que foi recém-contratado, nem chegou, nem viajou, né? O Fabrício e o outro jogador que foram contratados nem viajaram e fica aí nessa expectativa de estreia, quem sabe na próxima rodada, não, talvez, porque muito provavelmente não vão, já que o próximo jogo do Sampaio, depois do Tombense, é contra o CSA fora também, né? Quem sabe nesse próximo jogo eles viajem e façam sua estreia. Pimentinha também não viajou, que já não é mais novidade para ninguém, né? Então, o time que deve ir nesse 4-3-3, com a volta do Guilherme Escuro, com a volta do Lucas Lopes, a volta do Baio, né? Então, tem o Gazão, que deve voltar ali pelo meio de campo, ali na questão da volância, né? Então, pelo menos 3, 4 alterações o Sampaio deve ter para esse jogo contra o Tombense. Muita gente está pedindo a cabeça aí do Thiago Gomes, né? O Adriano também não viajou, né? Questões de disciplina, não se sabe como é que está essa situação dele. O River, né? Quer repatriar, muita gente já até disse, manda de volta, né? Já que não consegue vingar no Sampaio, não conseguiu marcar um gol ainda, então manda de volta, né? E aí vamos ver o que vai acontecer nesse caso do Adriano depois, daqui para frente. Como eu estava dizendo, muita gente está pedindo a cabeça do treinador, né? Por conta das escalações meio que sem sentido algumas vezes, né? Alguma teimosia em insistir em determinados jogadores, né? Então, por N motivos, a torcida está insatisfeita aí
com a questão do treinador, muito embora Sérgio Frota tenha dito aí que não, está tudo tranquilo, ele deve seguir no comando, e eu acredito que deva seguir também, embora não que eu quisesse, né? Eu também acho que poderia ter uma sacudida no elenco, né? Talvez com a saída dele, entrada de um treinador mais experiente. Claro que ele foi contratado por conta do retrospecto dele no campeonato passado, né? Onde ele estava treinando, e foi contratado, mas até agora não tem a mão assim, parece assim que não tem a mão do treinador nesse time, seja por incompetência dele, não digo incompetência, né, porque se ele está trabalhando na função, ele tem competência, né, mas não teve sorte, digamos assim, e também pela qualidade técnica que a gente já viu, que tem alguns jogadores ali no Sampaio que é de infartar. Mas vamos lá. Então, o Thiago Gomes, ele tem 21 jogos aí à frente do Sampaio, né? Tem 9 vitórias, 8 empates, 4 derrotas. Né? Então, dessas 4 derrotas, uma foi contra o Fluminense, onde teve um gol ali já no final de pênalti, um pênalti meio duvidoso, né? A outra derrota contra a Aparecidense, onde realmente nós jogamos mal, né? O jogo contra o Figueirense, né? Foi um jogo, porque é o Figueirense, time que já foi da Série A e é um dos cotados a subirem para a Série B, começou bem o campeonato e tudo, mas jogamos bem o segundo tempo, quase que merecemos até de repente uma melhor sorte, como eu falei. Então, por esses aspectos, desculpa, e por o jogo contra o Tombense ser fora, ter toda a questão do desgaste, da viagem, aquela coisa toda que sempre tem a reclamação, e por conta do jogo contra o CSA também ser fora, né? O jogo lá no Rei Pelé e contra o Tombense no Almeidão, mesmo que eu espero que não aconteça, mesmo que o Sampaio perca esses 2 jogos, eu espero que traga pelo menos desses 2 jogos fora uma vitória ou um empate, mas eu acredito que, claro, o Thiago Gomes está na corda bamba, a batata dele está assando, mas eu acredito que ainda vai ter uma sobrevida aí com o Tombense e com o jogo do CSA, por serem 2 jogos fora, 2 jogos difíceis. O CSA está em crise lá, mas também quer mostrar serviço, é dentro de casa. O Tombense iniciou bem o campeonato, né? Pode ser aí um dos candidatos. Já teve também situações que ele começou bem, foi caindo, que nem um cavalo paraguaio. Eu acredito que nessa Série C nós vamos ter aí alguns cavalos paraguaios. Eu não acredito muito nessa tabela. Claro que o arranque aí do Atlético, né, foi não era esperado, mas eu acredito que ainda vai ter muitas mudanças aí nessa tabela, né? O São Bernardo, o Atlético, o próprio Botafogo da Paraíba são times que eu acredito que não deva segurar essa sequência boa, deve cair, enquanto que outros times aí, como Volta Redonda, quem sabe aí o Tombense, o Náutico, né, são candidatos sim, de repente a ficar na parte de cima. Agora, claro que nós sabemos que com essa questão técnica do Sampaio, que nós sabemos que tem jogadores aí que são nem tanto confiáveis, digamos assim, nós sabemos que hoje a realidade do Sampaio é se manter na Série C. Claro, tem ainda estreias aí do Fabrício, que foi contratado, tem outro jogador que Marcelinho, que foram contratados, que não viajaram com o time para esse jogo. Mas são jogadores que estão aí para estrear, né? Tem o Guilherme Escuro, que chegou há pouco tempo, né? Então tem o retorno do Baio, pode ser, né, que o time se melhore, né, talvez, com essas peças que estão chegando. Segundo também informações, tem um interesse de trazer um jogador do Fluminense. Até pensei, chegou, tem 1 milhão aí na conta. Claro que não é só receita, tem gastos também, mas a gente pensou que viesse outros tipos de jogadores. Na hora, a informação que tem é de um jogador de 20 anos aí do Fluminense, então é só mais para ganhar rodagem, ganhar espaço, ganhar imagem e quem sabe se destacar. E aí os louros vão para o Fluminense e o Sampaio fica mais uma vez só com a questão da vitrine, né? Mas vamos ver se realmente ainda vem mais contratações, tem a questão da janela de transferência também, né? Então tem toda uma conjuntura que vai fazer, né, com que a gente veja realmente aí, tem essa questão dos jogos adiados, vamos ver como é que vai ficar isso, tem aí pressão de alguns meios para paralisar o campeonato enquanto é resolvida essa questão da região sul, vai ficar todo o tempo
atrasando os jogos do time da região sul enquanto os outros estão jogando, os atletas vão ficar parados, né, sem treinar e tudo, quando voltar vão voltar em desvantagem, porque os outros times estão jogando direto, estão treinando, estão jogando, e os outros da região sul não, aí vai dizer que está sendo uma coisa desleal, então ainda tem muita coisa a se desenrolar, tanto nas séries A, B, C e D, né? Mas especificamente na série C, eu acredito que muita coisa também ainda vai mudar na questão da tabela, né? Como eu falei para vocês, e vamos torcer. O jogo amanhã no Almeidão, o jogo no Almeidão, 17 horas, vamos torcer para que o Sampaio, com esses retornos desses jogadores, e faça uma boa partida. Vamos esperar que o Thiago realmente não tente inventar nessa formação do time, nessa escalação do time, e que nós tragamos, nós possamos trazer aí, né, um bom resultado de Tombos, já que ficamos um bom tempo por conta do jogo adiado contra o São José. Tivemos um tempo até bom para fazer treinamentos. Vamos ver o que esse time vai apresentar amanhã na volta dessa pausa, né? Pequena pausa que teve, para ver se melhora alguma coisa. E aí depois encara o CSA e depois o jogo em casa contra o Botafogo da Paraíba, que de repente pode até ser adiado por conta de pedido aí da final do Maranhense, né? Não sabemos ainda se a CBF vai aceitar esse pedido de adiamento ou se de repente vai até parar o campeonato realmente por conta dos episódios lá do Rio Grande do Sul, da região sul, né, com a questão dos alagamentos, e aí não vai ser preciso a questão do adiamento, já que vai estar tudo paralisado, certo? Chegou até aqui, curte, compartilha e nos segue nas outras redes sociais, Facebook e Instagram, e não esqueça, porque eu sou Alan Jorge e nós somos Sampaio na Veia.